Fala galera, estamos aqui de novo agora para tratar sobre outro assunto. Esse assunto é um assunto que eu sempre gostei muito, né? Depois que eu entrei na missão, foi algo que eu ouvi em algum curso, em alguns dos cursos que eu fiz, em algumas pesquisas que eu fiz, e nunca saiu da minha cabeça. E há muito tempo eu já pesquisava e escrevia sobre isso, e agora eu estou fazendo uma pós em missiologia, e ele entrou muito nesse assunto, né? Entrou muito nos assuntos da pós, e agora eu estou escrevendo um pouco sobre isso aqui, um dos meus trabalhos para entregar. Então eu vou fazer alguns vídeos falando sobre isso, né? E é sobre a Missio Dei. Missio Dei é um conceito que trata da missão de Deus. Missio Dei é um termo em latim que quer dizer missão de Deus, né? E esse texto ele vai falar esse conceito sobre como Deus está em missão. Muitas vezes nós achamos que Deus ele está a par da missão, né? Está fora. Ele enviou o filho dele enviou os apóstolos, e ali começou a missão, né? Muitas vezes quando se pergunta, quando nós vemos pregações, aulas sobre missões, os textos principais que começam, né? A gente vai lá para Mateus 28, Lucas 26, Marcos 15, 16 ali, e aí a gente acha que ali começa a missão, quando Jesus dá o id, né? o envia ali. Mas como que seria, né, isso? Como que Deus criou o mundo há tanto tempo, criou os homens há tanto tempo, a queda veio há tanto tempo, e milhares de anos depois que Deus interviria nisso, e ali começaria a missão? Não, ali é mais um aspecto diferente da missão, mas a missão começa muito antes. Se a gente fosse lá para Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as faces das águas ali a gente poderia falar, ali começa a missão de Deus. Mas eu ainda vou mais longe, a missão de Deus começa antes do início. E lógico que a gente precisa da Bíblia para isso, né? Sem a Bíblia a gente não tem embasamento, seria algo bem raso, né? Então a gente vai lá em 1 Pedro 1, 18 fala assim, do 18 ao 20 eu vou ler. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Essa versão aqui é NVI, e na versão Almeida revisada e atualizada, se eu não me engano, além de falar que ele é conhecido, vai falar que ele é conhecido e com efeito. Ou seja, conhecido e efetivo esse sangue, conhecido e funciona. Quando? Antes da fundação do mundo. E aí fica a pergunta, que sangue é esse que existia antes da fundação do mundo, antes da criação do próprio sangue, né? Que era um reino espiritual? Como que esse sangue do Cordeiro existe antes da fundação do mundo? O que seria esse sangue do Cordeiro? Esse sangue do Cordeiro representa o sacrifício de Cristo. Ele foi conhecido, aqui vai falar nesse texto, antes da fundação do mundo, e revelado nos últimos tempos. Ou seja, lá nos textos que a gente usa para dar início à missão, nos ides, é quando é revelado o sangue do Cordeiro, mas ele já é conhecido antes da fundação do mundo. Se a gente parar para pensar bem, antes de Deus criar o mundo, de criar o homem, antes do homem pecar, Deus já sabia de tudo isso, Deus não foi pego de surpresa, e Jesus já tinha dito sim para a missão dele, de vir e resgatar o homem através do sangue do Cordeiro. Então esse sangue do Cordeiro é conhecido antes da fundação do mundo, e como diz na versão Almeida atualizada, vai dizer que é conhecido e com efeito, conhecido e efetivo, conhecido e funciona. Então aqui a gente vê o começo da missão de Deus. Deus começa a sua missão antes mesmo de criar o mundo, antes mesmo de criar o homem. Ele já estava em missão para resgatá-lo, pois ele já sabia da queda, já sabia que todas essas coisas iriam acontecer. Então a gente vai dar sequência nos próximos vídeos, entrando mais, né, saindo dessa questão
do antes do início e entrar depois do início ali em Gênesis 1 para poder ver um pouco da missão de Deus em ação. Nosso Deus é um Deus missionário e Ele está em campo para salvar, para resgatar. Que Deus te abençoe.